Eu tenho uma dúvida para a Fê, para a parte de carreira, que é se eu devo começar a tratar o assunto da minha carreira, da minha transição de carreira, só quando eu chego no Canadá, ou se eu posso começar a ver isso antes. E aí o segundo ponto é, independente se eu vou manter a minha carreira ou se eu vou fazer uma mudança de carreira. Então, como é que eu faço isso? Tá. Primeiro, eu sempre recomendo que seja antes, porque já tem o processo emocional, psicológico de você mudar de país, ele já toma muito do seu tempo quando você chega aqui. Então, quanto antes você começar a se planejar, menos preocupação você vai ter aqui. O outro ponto pelo qual eu recomendo que você comece a ver isso muito antes é isso, independente de você continuar na mesma carreira ou não, você do Brasil pode começar a fazer trabalho voluntário, pode começar a agendar informational interview, que é chamar para tomar um cafezinho com alguém da indústria. Eu até tenho recomendado agora que faça informational interview virtual. Você mande para a pessoa, olha, ainda estou no Brasil, mudo daqui a X tempo, queria saber se você tem 5 minutinhos para conversar comigo por vídeo. Porque o que acontece? Você manda 10 mensagens, às vezes uma pessoa responde. Quando você está no Brasil, aquilo nem te estressa. Quando chega a resposta, é uma coisa positiva. Quando você está aqui, você está criando aquela expectativa para aquele café, você acaba se frustrando. Então, começar antes, com certeza. A questão de ser ainda na sua indústria ou não, depende do seu objetivo de Canadá, do seu objetivo de quanto tempo você está disposto a esperar para sua carreira, para sua profissão, se for regulamentada ou não. Se você quer chegar aqui e começar a trabalhar naquela primeira semana, ou se você está tudo bem para você esperar mais um pouco. Então, vai da estratégia. E por isso que eu sempre falo, a estratégia do próximo passo de carreira. Não é a sua profissão, não é a sua vida profissional no Canadá. Aqui a gente tem a possibilidade de mudar o tempo todo e tirar vantagem disso é legal. Então, um dos meus casos preferidos de cliente é quando o primeiro emprego, o objetivo era treinar inglês. Então, customer service. Isso é uma coisa que você pode fazer no Brasil fácil. 1 semana antes de vir, 2 semanas antes de vir, já começa a disparar currículo, porque a primeira ligação é telefone. Telefone você pode usar Skype, você pode usar o Hangout, você tem um número para ser contactado. Agora, se você quer uma vaga, por exemplo, para uma universidade pública, não dá para ser por telefone. Normalmente até a primeira entrevista já é presencial. E aí, quando você faz com muita antecedência, não funciona. E aí entra outro lado, porque mesmo a universidade pública, eles demoram às vezes 1 mês para responder o seu currículo. Então depende muito do caso a caso. Eu faço muita mentoria de como fazer currículo, como fazer cover letter, mas esse é o pedacinho pequeno do planejamento de carreira no Canadá. O planejamento é igual hoje eu até ouvi isso, você no Canadá e cada vez mais através do mundo, você é empreendedor independente de você ter a sua empresa ou você trabalhar numa empresa. Entrepreneur é intrapreneur, que é você ter atitude empreendedora dentro da empresa que você trabalha. E essa é a mentalidade daqui, tanto que tem gente que trabalha 6 meses do verão aqui em hotel, canadense mesmo, e esses outros 6 meses vai para Tailândia também trabalhar em hotel. E vive assim, de 6 em 6. E tá tudo bem. E tem sotaque, não tem sotaque. E é tudo questão de o que você quer pra sua vida. Então foi meio um apanhadão, mas eu consegui responder a tua pergunta. Conseguiu ou não? Maravilha. Você cuida só da pessoa que tá querendo atacar o novo emprego? Ou você também auxilia, por exemplo, a pessoa que tá ainda... não sei se eu faço o processo de validação do meu diploma no Canadá, ou se de repente eu vou identificar um outro college ou uma outra universidade que talvez eu me identifique mais e que tenha uma empregabilidade legal e que eu goste de fazer, enfim. Eu sempre fico no dilema do coaching e mentoria, porque qual que é a diferença? O coach, a gente faz perguntas para tirar do cliente o que ele acha. Eu não falo faz isso ou faz aquilo, eu falo o que você acha disso, se você fizer isso e se você fizer aquilo outro, como que você chega? E nesse caso ele tem o lado da mentoria, que é, olha, a minha experiência foi essa, a experiência de um outro cliente foi aquela. Então eu sempre fico naquele, trocando chapéu, mentora e coach.
Então, teve caso, por exemplo, que uma cliente ela resolveu fazer uma pós-graduação em business. Mas ela veio com a cabeça de que essa pós-graduação ia ter muito foco em financeiro e que ela poderia trabalhar no mercado financeiro depois. Quando ela chegou aqui, ela entendeu que é diferente. O ideal é que você tenha o CPA. E a faculdade pública, por melhor que seja, não era o suficiente para aplicar para o CPA. Então ela veio, ela pegou aquele visto de estudante para o marido poder ter um emprego full-time e poder pegar o PR. Assim que saiu o PR, ela saiu no meio da faculdade e foi fazer o curso da UBC, porque o da UBC não permitia o visto para o cônjuge. Entendi. Então, o interessante desse caso é que deu pra gente conversar, atrelar essa conversa com a agência de imigração e fazer um trabalho em equipe, carreira, plano versus planejamento de imigração. Porque principalmente para o newcomer, o mais importante normalmente é o PR. Sim. E quando a gente está planejando o PR, o que importa é o NOC. Sim. O que importa é o visto do cônjuge, o que importa é qual a pontuação. Então a gente cria aquela estratégia de acordo com o real objetivo. Ah, não, mas o meu objetivo é realmente crescer profissionalmente, não é o visto. Então a gente também altera. Aí nesse caso seria muito mais a faculdade pública do que o CPA. Então o que eu acho mais legal do que eu faço é que eu estou muito mais escutando e tentando ajudar a pessoa a entender o que ela quer do que oferecendo sugestão como uma consultoria de imigração. É porque eu fico muito assim, e eu acho que a maioria de vocês também deve ter essa impressão, tem muita gente que vem pra cá e tá todo mundo tão preocupado em pegar o PR ou de manter o visto e literalmente adota aquele hashtag só quero visto, entendeu? E vai pra qualquer curso. O pensamento de curto prazo, né? E você isso consegue depois afeta planejar a tua melhor, vida né? aqui, é verdade. E você afeta a sua vida e você consegue planejar, que era o que a gente estava falando de pesquisar, só que eu não tive outra opção, porque eu no Brasil eu só trabalhava 2 anos, mais um de estágio, e eu não alcançaria a pontuação para o PR. Nem se eu ficasse lá, porque ia acabar demorando mais, porque a minha posição, ela era technical sale, não era engenheira, não era manager. Então eu tive que fazer a escolha de qual a forma que eu vou fazer para ter mais tempo de Canadá, para nesse tempo de Canadá eu ganhar pontos para emigrar. E aí acabou que eu vim e o que eu queria me dar? Eu queria esses 3 anos de PGWP para poder testar empregos. Testar do tipo, eu trabalhei numa startup que não era NOC, que não me daria oportunidade de ser sponsor, mas eu queria testar. Então, com esses 3 anos de PGWP, eu fui arriscando. Pode explorar melhor o mercado. E, de novo, foi a estratégia. A minha estratégia eu vim em 30 dias. Foi loucura, insano. Não recomendo pra ninguém. Mas o meu planejamento foi de 7 anos aqui. Então, e no final, em 4 eu já tô com PR e já trouxe a minha mãe, que era o 7º ano. Então, acelerou tudo porque eu continuei pesquisando daqui. Eu não só planejei e larguei de mão. Mas os 3 anos de PGWP que estavam planejados de exploração, eu fiz em menos de 1 ano. Então, eu alcancei o PR e no dia que o PR começou a dar sinal de vida, eu já pedi demissão e comecei a trabalhar com Career Advisor. Eu acho que você mencionou, logo que você começou a falar na primeira pergunta, que pessoas mudam de carreira, né? É uma coisa bem interessante para trazer para as pessoas do Brasil, porque quando eu vi isso pela primeira vez, anos atrás, eu fiquei chocada. Eu não me via nunca noutra profissão. Eu ainda fiquei dentro da minha área genérica, né? Isso que você vai trazer um negócio que é muito legal que eu não falei aqui, que é as suas habilidades, as suas skills, elas são transferíveis. Então, o que você gostava da sua profissão de antes, você pode trazer para outra. Sim, sim. No caso, imagino que seja documento. Sim, exatamente. De advogada. O que eu trouxe da minha área jurídica, eu me tornei um paralegal antes e depois uma corretora, e a minha habilidade com documentação eu ajudo os outros realtors para fazerem, porque eles muito documento eu não consigo. Calma, vamos, em 5 minutos eu resolvo. Porque eu tenho um olho bom para aquilo. Isso. E eu sei num contrato onde a cláusula, se tiver uma cláusula que esteja
mal redigido, alguma coisa, eu identifico É quase uma lupa, né? Exatamente. Então, isso aí pra mim foi assim, incrivelmente beneficial. As pessoas... É normal no Canadá as pessoas mudarem de profissão 3 vezes na vida. Durante a sua vida. Não, isso é um estudo. É normal E tá as pessoas mudando mudarem agora. 3 vezes. Tell me more. Então, quem vem do Brasil pra cá com a profissão, quer manter a profissão, ótimo. Se você se vê mudando de profissão, mude e você ainda pode mudar mais outras vezes. É uma grande oportunidade de se reinventar, né? Sim, Com certeza. Sim. E esse estudo de 3 anos, que as pessoas se reinventam 3 vezes na vida, agora está passando para os millennials para 8. Mudar de profissão 8 vezes. Pra mim, esse ponto, eu demais. vou morrer com essa. Eu vou morrer com essa. Do Vancouver Bom, tô lá. Isso aí, mas continua. assim, pra quem é Sim. jovem, com certeza, sempre existem outros caminhos que você às vezes não imagina e que vai aparecer. Com certeza. Mas é importante se você tem alguma coisa que você realmente gosta muito, você sempre quer fazer alguma coisa que tenha a ver com o que você sabe e com o que você é bom. Naturalmente, nada de forçar, né? A área médica, para mim, eu não me imagino uma médica nem fazendo nada com relação à saúde, nunca foi. Primeiro, eu nunca gostei de química e não podia nem tentar a faculdade de medicina. Né? Eu sabia das minhas habilidades, eu sabia que eu sempre ficaria nessa área que eu estou hoje em dia. E que tem Mas sido nas bem minhas entrevistas, quando eu tô eu sou a entrevistada na famosa Tell Me About Yourself, que todo mundo tem medo, eu começo a frase dizendo: no Brasil, você acha que você tem poucas opções de profissões, você só se sente bem reconhecido se você é advogado, médico, engenheiro. Aqui eu posso ser quem eu quiser, então eu escolhi ser Career Advisor. Pode ser que eu continue nessa profissão para sempre, pode ser que eu ainda mude de novo, mas o fato de eu ter escolha, eu quero usar. Sim, Claro. claro. E sempre Se reinventando. improve. Às vezes falta palavra em português. Se falta para você, imagine para mim. Tem muito a ver com a cultura e com a realidade do país também, né? Porque, primeiro, no Brasil, eu acho que tem muito preconceito com empregos, de repente, de sub-level, né? Subemprego. E aqui no Canadá não tem, porque também não existe um disparate salarial entre uma pessoa de um cargo gerencial e uma pessoa num cargo abaixo de um gerente, por exemplo. Então, isso também minimiza um pouco esse preconceito, né? E eu acho que também aqui é todo mundo tão voltado para a qualidade de vida que se você trocou de carreira porque você vai ficar mais feliz nessa nova carreira, todo mundo aplaude. Enquanto no Brasil, isso seria tipo, você tá maluca? Né? Tipo, o quê? Tá deprimida, tá doente. doente. E isso é muito doido, porque, por exemplo, hoje no Costco, eu tava me lembrando que o Costco é um dos empregos aqui no Canadá que tem mais longevidade do empregado. Não sei como é que fala em português, mas os funcionários tendem a trabalhar no supermercado do Costco por 20, 30 anos. Sério? Por quê? Porque eles podem viajar, porque tem um monte de benefício, porque eles acreditam na empresa, porque... É nas melhores empresas para se trabalhar do Canadá? Acho que não tá, sabia? Até vou pesquisar, porque eu acho que não tá. Mas tem pouquíssimos empregados. O turnover, essa que é a palavra, é muito baixo. E aqui no Canadá o turnover é de 8 meses. Então imagina, as pessoas tendem de 8 em 8 meses trocar de emprego. E de repente num supermercado, que é tipo o macro do Brasil, que é supermercado de comprar coisa grandona, as pessoas ficam 20, 30 anos. Surpresa, né? Eles oferecem alguma coisa diferente, com certeza. Benefício. Mesmo se você sendo part-time, você tem direito a MSP. Mesmo você sendo part-time, você tem direito a férias, aposentadoria. E aí a pessoa que começa Fideliza, lá no high school não sai. Não sai. Fideliza, com certeza. Não sai.